aula de hoje é sobre calorimetria, conteúdo dos segundos anos do ensino médio. Eu trouxe 3 exemplos que eu enviei para os meus alunos, esse conteúdo de física, e eu vou utilizar basicamente essas 3 fórmulas para resolver esses 3 exemplos. Capacidade térmica, que é a capacidade térmica igual à quantidade de calor dividido pela variação da temperatura. O calor específico, que é, aqui no caso é um C pequeno, a diferença da capacidade térmica é um C maiúsculo, e o calor específico é um C minúsculo. E o calor específico é a quantidade de calor dividida pela massa vezes a variação da temperatura. Eu também vou utilizar a equação fundamental da calorimetria. Geralmente a gente usa muito essa equação aqui, tá? Que é a quantidade de calor igual a massa vezes o calor específico, né? Aqui não é o C maiúsculo, o C minúsculo, vezes a variação da temperatura. E a variação da temperatura, que é o ΔT, é a temperatura final menos a temperatura inicial, certinho? Então, eu vou trazer o primeiro exemplo, aqui o exemplo número 1. Olha o que diz aqui, ó. Um corpo de massa 70 gramas, ao sofrer aquecimento, apresenta a variação da temperatura conforme o gráfico a seguir. Nesse gráfico aqui, esse eixo vertical aqui é o eixo da temperatura em graus Celsius. O eixo horizontal, então, é a quantidade de calor, que é o nosso Q, e aqui o valor é 2.000 calorias, certo? Muito bem. Essa reta vermelha representa aqui o aquecimento desse corpo aí. Ele sai, ó, a temperatura inicial é 10 graus, vai aquecendo, chega até os 72 graus. Aí recebe a quantidade de calor de 2.000 calorias nesse corpo, perdão. E aí então, o que eu vou pedir aqui nessa questão? Eu vou pedir para calcular, vou botar aqui, ó, calcular, estou escrevendo com a mesa digitalizadora, o calor específico desse material, desse corpo, ou dessa substância, enfim. Deixa eu arrumar ali, que não ficou legal essa escrita aqui. Vamos apagar. Olha que eu falei para vocês, olha, ele tranca, não sei porquê. Não sei porque que acontece isso aí. Olha aí, galerinha. Estou fazendo aqui 100 edições. Olha o que acontece, dá um bug no quadro. Esse quadro branco da Microsoft. Não sei por que isso acontece. Incrível. Então, calcular o calor específico desse corpo. Ok. Bom, para calcular o calor específico, nós precisamos encontrar primeiro a capacidade térmica. É o que nós vamos resolver aqui então. Ó. Vamos encontrar a capacidade térmica, utilizando a fórmula que eu coloquei lá em cima. Capacidade térmica é igual à quantidade de calor dividido, deixa eu arrumar aqui, dividido, olha aí, galerinha, fazer retinho, dividido pela variação da temperatura. Olha como é que fica a escrita, galera. Incrível, tem que treinar bastante. Delta T. Muito bem, vamos calcular então. Utilizando as informações. Outra coisa interessante, quer ver? Ó? Olha aí o quadro dando bug. Uma coisa interessante que eu gosto de fazer, e também de repente vocês vão gostar de fazer também, eu extraio primeiro as informações do enunciado. Por exemplo, ali, ó, ali diz que a massa desse corpo é de 70 gramas, certo? Então eu vou botar aqui, ó, antes de calcular, vou botar no ladinho do gráfico aqui essas informações. A massa 70 gramas. Ok. O que mais que nós temos de informação? Temperatura inicial 10 graus. Temperatura inicial igual a 10 graus Celsius. Ok. Temperatura final 72
graus Celsius. Ok. Aí. Que mais? E a quantidade de calor, que é o nosso Q, 2.000 calorias. Então, o Q igual a 2.000 calorias. Muito bem. Pegando esses valores agora aqui, ó, eu aconselho, então, vamos encontrar a capacidade térmica primeiro, que é a quantidade de calor dividida pela variação de temperatura, para depois, então, calcular o calor específico. Isso vai ficar assim, quer ver, ó. A capacidade térmica, então, vai ser igual o Q, que é 2.000, que é a quantidade de calor, dividido, deixa eu arrumar aqui essa reta, dividido pela variação de temperatura. O que é a variação de temperatura? É a temperatura final, que é 72, menos a temperatura inicial, 10 graus. Ok? Vamos continuar aqui do ladinho. Continuar aqui, ó. Certo. Vamos lá então. A capacidade térmica desse corpo vai ser então 2.000 ou 2.000 calorias. 72 menos 10, 62. E agora, basta dividir esse valor aí. 2.000 por 62. Dividindo 2.000 por 62, nós vamos encontrar aproximadamente, vou botar aqui aproximadamente, 32,26 calorias. Calorias aqui. Ok, essa é a unidade de medida da capacidade térmica, 32. Bom, descobrimos a capacidade térmica. Agora, com essa informação, nós vamos encontrar o calor específico. Tem essa, deixa eu pegar uma cor vermelha aqui. Ok. Tem essa forma do calor específico, ó. Aliás, da capacidade térmica, melhor falando, uma variação da forma da capacidade térmica, que é essa aqui, quer ver? Ó? Uma outra maneira de encontrar a capacidade térmica, que vai ser bem útil para resolver essa questão aí. A capacidade térmica também pode ser encontrada multiplicando a massa vezes o calor específico. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? A nossa capacidade térmica é 32,26 calorias por grau Celsius. Então, olha aqui, ó, vai ficar no lugar da capacidade, a gente coloca 32,26 igual a massa, que lá no enunciado é 70, lembra? Muito bem, deixa eu arrumar aquele 70 ali, que não ficou legal. 70 gramas vezes o calor específico. Ajeitando esse resultado aqui, como é que vai ficar? Para isolar o calor específico, esse 70 aqui está multiplicando o calor específico, então o inverso a operação inversa da multiplicação é divisão. Então ficaria assim, ó, o calor específico, o calor específico vai ser igual a 32,26, que é a capacidade térmica, dividido por 70, certinho? E aí o calor específico desse corpo, dessa substância, desse material, vai ser aproximadamente 0,46 calorias, deixa eu arrumar ali, por gramas Celsius. Ok, então aqui está a resposta desse exercício, que pede para encontrar o calor específico. Deixa eu arrumar aqui, que pede para encontrar o calor específico. Ok. Não é difícil, uns passos interessantes tem que dar antes, mas bem tranquilo. Legal? Então vamos lá, ó. Dando uma recapitulada aqui, deixa eu dar uma ajeitada nesse quadro aqui, no whiteboard da Microsoft, que está me tirando do sério, porque de vez em quando ele dá uns bugs.
Então o exercício pedia, ele nos mostra que pelo enunciado que um corpo tem massa de 70 gramas e através do gráfico a seguir para encontrar o calor específico. Mas antes de encontrar o calor específico, a gente precisa encontrar então a capacidade térmica. Organizamos aqui as informações do enunciado e do gráfico, enfim. E aí chegamos àquele resultado ali do calor específico. O calor específico ele é característico de substâncias, né? Por exemplo, o cobre tem um calor específico diferente da água. O calor específico da água é 1 e assim por diante. Aí, vou chamar esse cara aqui de exemplo 2, até para ir treinando a minha escrita na mesa digitalizadora, exemplo 2. Ok, exemplo 2. Vamos ver se eu consigo ajeitar aqui. Certíssimo. Como eu falei, estou fazendo aula sem edições, né? Poderia parar, ajeitar, gravar novamente, mas eu quero ver as dificuldades que eu vou enfrentar fazendo essa videoaula para vocês. Muito bem, essa questão é da PUC aqui do Rio Grande do Sul. Para quem não sabe, então eu moro aqui em Esteio, Rio Grande do Sul, perto da Grande Porto Alegre. Diz assim, um corpo A homogêneo de massa 200 gramas varia sua temperatura de 20 graus para 50 graus Celsius ao receber 1.200 calorias de uma fonte térmica. Durante todo o aquecimento, o corpo A mantém-se na fase sólida. Um outro corpo homogêneo, constituído da mesma substância, que é importante, da mesma substância, quer dizer então que esses dois corpos têm a mesma substância, o mesmo material do corpo A, tem o dobro da sua massa. Qual é, em calorias por grau Celsius, o calor específico da substância de B?